da igreja a respeito disso que a gente sempre tem falado e ministrado. E a palavra que se encontra em Tiago 5:12. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. E o que eu mais tenho aprendido com todo esse meu processo, desde o emagrecimento, foi o quanto o não fez eu chegar onde eu estou. O não fez eu crescer, amadurecer como pessoa, amadurecer como cristã, amadurecer como esposa, amadurecer como mãe, como amiga. Tudo por causa dessa palavrinha. Porque as pessoas, elas não gostam dessa palavra. Elas sorriam quando você diz sim para algumas coisas, mas você não verá muitos sorrisos quando você disser um não. E isso é natural, porque nós queremos agradar as pessoas. Nós queremos ser aceitos, amados, mas essa tendência nos leva a cair nessa armadilha de querer sempre agradar os outros. Então, no entanto, isso pode complicar a sua vida, porque diferentes pessoas querem e esperam muitas coisas de nós. E nós já ouvimos aquela frase: você não pode agradar todas as pessoas o tempo todo. Nem Jesus agradou. E é verdade. As pessoas que tentam agradar os outros descobrem rapidamente que para dar tudo o que elas querem e conseguir um resultado que deixam feliz, é necessário pagar um alto preço. E sabe qual é? O alto preço que você paga quando você quer agradar muitos outros? O preço dos seus sonhos que você não conquista. O preço dos objetivos que você não alcança. Resultados que você poderia obter e você não obtém, por um simples fato de querer agradar os outros. Um simples fato de não conseguir falar não. Deixar pessoas tomar decisões por vocês. Deixar coisas dominar sobre nós pelo simples fato que não consegue falar não. E essas pessoas que ficam satisfeitas com você apenas quando podem te controlar, elas estão te usando. Se você deixa que elas façam isso, você só não ficará magoado, mas acabará magoando essas pessoas também. Infelizmente, a maioria delas fará tudo o que você permitir que elas façam. Confrontar e recusar ser controlado pelas pessoas é saudável para todos. E com o tempo, ambas as partes viverão melhor. Sabe por quê? Eu aprendi que o não amadurece tanto a mim quanto a pessoa que ouve. Porque nós também não gostamos de ouvir não. E aí eu comecei a entender que nós crescemos, passamos de idade, mas parece que as nossas atitudes continuam e permanecem infantis. Não consegue e não gosta de ouvir o não. Se você fala para alguém fazer alguma coisa que você quer, ela fala não, você já fala que grossa, que ignorante. Você não para e pensa o porquê do não. Você não para e pensa que ela tem um pensamento diferente do seu. Você já a julga, já chama de grossa, já não quer conversar mais com ela. É infantil. E cada vez mais que você diz sim para suas vontades carnais, que é o oba-oba, você também está vivendo como criança. Ah, eu não como salada porque eu não gosto. Ah, eu odeio pepino. Já comeu alguma vez? Não, mas eu não gosto. Ah, eu não gosto de jiló. Por quê? Porque eu não gosto. E aí você está vivendo como criança. Porque se nós entendermos o benefício que essa alimentação traz para o seu corpo e que você precisa para ter uma vida saudável, você passa de comer coisa só prazerosa e passa a comer coisa que você não gosta. Porque foi isso que eu também aprendi. No meu processo de emagrecimento, eu comecei a comer semente. Semente de abóbora. Vai lá, dá uma assadinha nela e come, é gostoso. Porque eu comia sem sal. Se você colocar um salzinho ainda fica bom. Eu comia sem sal. Por que você come Esther? Porque eu sei dos benefícios da semente. Comecei a comer casca de frutas, a que dá para comer. O mamão eu lavo direitinho, como a casca do mamão. Aí eu lavo direitinho a gente cozinha lá a batata doce, como a casca. As fibras estão na casca. Ai, não quero, não gosto de casca. Ah, infantil.
Quando você tem essas atitudes, você começa a entender que você não está vivendo o que você deveria viver. E lemos muitas histórias na Bíblia a respeito de jovens que disseram não e mudaram o curso de uma história. E o que é mais lindo do tempo é que ele é muito generoso com a gente. Porque para pensar, se, que nem o pastor fala, que a média é de 70 anos, né? 70 anos de vida, a média. Então, de um aninho até os 12 anos ou 15 anos, é a fase de criança, juventude, onde a gente está com a cabeça voada. Um monte de besteira. Não pensa direito. Dos 60 ou dos 50 aos 60, se você não cuidar da sua saúde, você vai ficar sempre tomando remédio, não caminha, não faz um exercício físico, esperando a morte chegar, vamos dizer assim. Então, se você for ver, nós temos um período pouco de vida para viver. Seja uns 30 anos ou 40 anos. Que você pode pensar como adulto, agir como adulto, tomar decisões e saber que as consequências da sua vida é baseado no seu sim ou no seu não. Porque se você entender, cada sim que você dá para uma coisa fútil é um não que você dá para o seu destino. Todo não que você dá é acompanhado de um sim, todo sim é acompanhado de um não. Então cada vez que eu falava não para comer uma besteira momentânea, um prazer momentâneo, eu estava falando sim para o peso que eu queria alcançar. Eu estava falando sim para uma saúde. Eu estava falando sim para a roupa que eu queria colocar. E as pessoas não entendem que as tomadas de decisão hoje refletem no amanhã. E isso fez eu amadurecer. E essas histórias, uma delas que eu quero contar para vocês é sobre uma mulher, Vasti. E foi a rainha da Pérsia, a esposa de Assuero. Acredito que é muito raro se ouvir o nome dela, porque o não dela mudou a história de um povo. O Assuero, um rei, sabe que sempre vivia cheio de festa naquele tempo, né? E numa dessas festas, o que aconteceu? Acredito que ele já estava naquela, né? Já cheinho de bebidas. E ele falou, e ele todo querendo se achar, porque a mulher dele era linda, falou assim: chama lá a minha esposa, chama Vasti, que eu quero que ela dance. Aí foram chamar ela lá. Sabe o que ela falou? Ela falou não. Ela falou: eu não vou me expor o meu corpo na frente de um monte de gente que eu não conheço, um monte de homem. Ela falou: não vou. Aí o rei falou: peraí. E nós sabemos, nós não temos ideia, né? Porque na verdade a gente conhece pelas histórias que era até questão de morte você negar o pedido de um rei. Até para entrar na presença de um rei, se você entrar de qualquer jeito, era questão de morte. E ela falou não. E aí ele falou: não, vai lá, chama ela. Porque se ela não vir, ela vai perder o posto de rainha. Ela vai perder a riqueza dela. Ela vai perder a mordomia dela. Você acha que ela veio? Ela falou: não, não vou. Eu não sei se ela conheceu o Senhor ali, não fala. Mas ela conhecia o valor que ela tinha, o caráter que estava em jogo. Gente, podia muito bem falar: ai caramba, ela podia dançar, ela vai perder toda a mordomia dela. Mas o que estava em jogo? O caráter. E ela disse não. Ela mandou essa mensagem para o rei. E depois disso que aconteceu, não se fala mais dela na Bíblia. Mas foi por causa dessa atitude, que ela foi disposta como rainha, que Esther conseguiu ser rainha. Aí você consegue entender? O não dela mudou a história de um povo judeu. Porque Esther sendo rainha, nós sabemos que ela conseguiu salvar o povo judeu. E até hoje tem uma festa que comemora esse dia. É o Purim. É Purim que fala, não é? Que eles comemoram a salvação de um povo judeu, que havia um homem naquele tempo, como era Hitler, né?
primeiro-ministro do país, decidido a destruir e aniquilar os judeus. E o não dessa mulher fez tudo isso acontecer. Então o não é apenas uma palavrinha, mas que tem um maior eco na sua vida. Ela separa os grandes homens e mulheres dos paradigmas morais do mundo que estamos vivendo. Quando Jesus Cristo também ele foi tentado, o seu não destruiu completamente o plano de Satanás. Que era o quê? Impedir que ele chegasse até a cruz. Ele foi provado de todas as maneiras como homem. Muitos não ele teve que dar. E a Bíblia mesmo diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Não existe nada igual a um chocante não para derrotar o mundo, a carne e o diabo. A segunda exemplo que eu quero dar para vocês é a coragem de José em dizer não. Gênesis 39 está escrito a passagem dessa história. E esse segundo não acontece na vida de José, que ele foi vendido pelos seus irmãos e estava sozinho em um lugar estranho, longe da sua família. Mas apesar disso, ele recebeu um cargo importante na casa de Potifar. Ele controlava tudo, os escravos, a comida, ele organizava todas as coisas. Então eu acredito que ele andava para lá e para cá, lá no reino, e bem vestido, porque ele tinha uma boa posição, ele tinha uma boa aparência. Aí que vem um problema. Porque a esposa de Potifar desejou ele e chamou para deitar com ele. E ele disse não, né? E ela continuou tentando. E essa indignidade, e essa dignidade, na verdade, e integridade que José tem com ele, com o Senhor, porque acredito que um homem sendo chamado por uma rainha que não andava fedida, que não andava descabelada, acredito que ela andava sempre charmosa, bonita e sabia seduzir um homem. Mas ele não deu espaço para dúvidas. Quando você está sempre em dois pensamentos, é muito fácil você cair. Pessoas decididas falam sim e faz, não pensa em segunda opção. Fala não e faz, e não fique em segundas opções. E ele estava determinado, ele fala: não vou fazer isso. O meu Senhor confiou a mim todos os bens dele, mas menos as esposas, eu não vou querer. E aí você já sabe a história. Ela pegou ele de jeito lá, ele falou não tão brusco e saiu correndo. E ela ficou e acabou criando um falso testemunho contra ele. E ele foi preso e pagou as consequências dessa mentira, injusto. Mas nós sabemos o desfecho dessa história. Esse não, lá na frente, José foi recompensado, cumprindo o propósito de Deus que ele tinha para a vida dele. Foi posto na prisão certa, na posição certa, sendo usado para o futuro da sua própria família e do povo de Deus. Então nós lembremos o que José disse em Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se ele tivesse caído em pecado, meus irmãos, acredito que teria mudado o rumo dessa história. Seria impossível realizar o plano de Deus. José chegou a sustentar e governar o Egito simplesmente porque disse esse não. E esse tipo de tentação, nós sabemos que não vem de Deus. Porque em Tiago 1,13 fala que Deus não é o tentador. Isso não é do feitio dele, ficar te atentando. Contudo, a escolha de pecar ou não é nossa. Mesmo tendo o Espírito Santo sempre conosco, presente, nos assistindo e fazendo-nos lembrar, nos motivando sempre para dizer não. Lembremos o que diz a palavra de Deus: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em Tiago 1,15. É tão bom saber que nada acontece além daquilo que podemos suportar, porque é isso que Deus permite. Que possamos suportar, Ele sabe que possamos suportar. E todos os nossos pontos fortes e fracos. Então por isso devemos seguir o conselho de Pedro, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. E nós vemos tantas vezes
Pessoas caminhando, tendo uma vida tipo num ciclo e não consegue sair do lugar, porque não consegue tomar uma decisão. O terceiro exemplo é a coragem de Daniel em dizer não. Daniel e seus amigos eram jovens de alta qualidade, porque foram escolhidos por causa da sua aparência e nível de instrução que tinham. O rei determinou a comida com que eles deveriam ser mantidos por 3 anos, com os outros que foram escolhidos. Mas Daniel tomou imediatamente uma decisão em acertar todas as regras que eram postas. Mas ao se oferecer das iguarias e o vinho do rei, Daniel disse não em seu coração. E eu sei que foi um momento difícil, porque estamos falando de rei. Mais uma vez ele estava ali sujeito à morte. E ele foi orar por causa desse risco. Antes de enfrentar o chefe, ele encontrou Jesus na presença do Senhor em oração. Ele não era um fanático, ele não era um tradicionalista ou um quadrado, que nem muitas pessoas falam, quando uma pessoa tenta ser sempre obediente e fiel ao Senhor. Mas simplesmente um verdadeiro servo do Senhor, desejando sempre fazer o melhor, agindo em união com seus amigos diante de Deus. E aí o versículo 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte da chefe dos eunucos. Sendo fiel a Deus, ele alcançou o favor do eunuco por um período de 10 dias. Ele falou, então vamos fazer um teste. Em 10 dias eu vou deixar você fazer o que você quer. Vamos ver o resultado. Eles iam comer só legumes e água. E ao final dos 10 dias estariam mais saudáveis e robustos que os demais. E nós hoje não conseguimos dizer não para uma coxinha. Hoje tantas facilidades, tantas guloseimas e tantas informações que sabemos que faz mal e ruim para o nosso próprio corpo, e você não consegue falar não. Acredito que a comida do rei era mais saborosa, era mais cheirosa, era mais deslumbrante aos olhos, porque a gente primeiro deseja com os olhos, com o olfato, aquele cheiro bom. E ele disse não. E hoje a pessoa fala, a boca é feita para comer, eu não sei se amanhã eu vou morrer, então vamos comer mesmo. E quer dizer, tá morrendo pela boca, porque todo dia comendo só besteira, nada que traz saudade, nada que traz vida. Decisões, irmãos, é muito sério, porque é coisa simples no dia a dia, você nem percebe quando você está sendo controlada, que você não está tendo posição de homem e de mulher de autocontrole, de decidir a sua própria vida. Está em suas mãos. O sim e o não está nas suas mãos. O que você vai fazer com a sua vida, o que você quer alcançar, está nas suas mãos. Mas você tem medo, mas você vive ponhando culpa nos outros, nas outras pessoas. Quer dizer que quando você põe a culpa de um resultado que você tem em outra pessoa, você está dizendo, ela que comanda a minha vida, ela que manda em mim. E não é isso que o Senhor quer de nós. O que é que estamos comendo nesses dias, né? Podemos pensar em todos os alimentos a fim de sustentar o nosso ritmo de vida saudável, mas na realidade, devemos sempre estar pensando na alimentação também, que é mais importante, que é a vida espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem, Deuteronômio 8:3. E aí você fica com aquele pensamento mimizento, não, vou jejuar só amanhã porque hoje eu estou cansado. O Senhor conhece, né, Deus? A intenção do meu coração, né, Deus? Você sabe já que eu te amo. E aí deixa para amanhã se consagrar ao Senhor, não se consagra. Deixa para amanhã ter um tempo com o Senhor e vai passando, vai orando de qualquer jeito, de pé. E cada vez mais, eu sei, irmãos, é difícil. Eu estou falando de mim também. Porque primeiro Deus fala comigo. E essa é minha luta, de ter um tempo reservado com o Senhor. Aí quando não é uma criança, é uma notificação de celular. Tira a nossa atenção. Aí nós vai lá, daqui a pouco tá assistindo uma pregação, vê a notificação, você, peraí que eu vou responder rapidinho e não volta mais. Temos que ter muita atenção, que hoje tem muita coisa chamativa, muitas distrações. E esse pensamento de você falar não
para essas distrações. Não, só um tempo para o Senhor te afasta de viver grandes coisas, de ter direcionamento, de ter a chama viva dentro do nosso coração, porque é através da palavra. E aí quando você pensar que não, a semana toda você não fez nada, e você começa a se alimentar só no domingo ou só na quinta. Devemos prestar atenção nesses pequenos detalhes. O não que você dá para você mesmo, a vontade do seu corpo de só deitar, assistir um filme, uma Netflix, de comer besteira, de vez se exercitar, fazer uns 10 polichinelos, 10 agachamentos, e toda vez que se encontra fala, eu preciso emagrecer, mas não faz nada. A saúde indo pro beleléu. Pessoas amputando a perna por causa da diabetes e não consegue falar não para um refrigerante. Dominando a vida total. Tudo aquilo que você não consegue falar não, ela tem um domínio sobre você. E eu quero que vocês comecem a prestar atenção a partir de hoje na sua vida, o que está dominando sobre a sua vida, o que está fazendo você não alcançar o resultado que você quer, a sua vida com o Senhor, a sua experiência com Deus, ou um lugar melhor no seu lugar de trabalho, um status melhor. O que é que está te impedindo? Que não você precisa falar para você mesmo ou para outra pessoa. Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, ira, egoísmo. E nesses exemplos que eu dei para vocês, nós conseguimos perceber sobre 3, que foi da sexualidade, imoralidade e egoísmo. O egoísmo que seria a falta do autodomínio, que foi o que Daniel fez. Fazer a vontade, a própria vontade. Ah, eu vou comer, o rei tá dando aqui, fazer o quê? É o que dá, é o que tem, vamos comer. Ele podia dar essa desculpa, mas ele se posicionou. Então, normalmente, às vezes somos egoístas assim, queremos fazer mais a nossa vontade e falar, Deus conhece meu coração, eu fiz muito isso. Deus conhece a intenção do meu coração. Peraí, né? Vamos amadurecer. Tá na hora de a gente entender que para você conseguir um outro nível, você tem que ter um esforço. Falou que o caminho para o céu é estreito, não é largo. E quando eu penso em estreito, eu penso em decisões difíceis todo dia que você tem que dar. O não para você mesmo, para suas vontades, para suas emoções. Tudo que você vê que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor está pedindo para você. E para terminar, o que nós precisamos ser é protagonista então da nossa história. E rapidinho eu vou dar um exemplo de não, que às vezes você pode usar e achar que é o não certo e é o não errado. Esse era aquelas pessoas que falam, eu sou assim porque me fizeram isso. É aquela que decide o que fará com o que fizeram com ela. Isso é você começar a tomar posse e rédeas da sua própria vida. Ser protagonista da sua própria história, ao invés de ser só coadjuvante. Então aquela pessoa que não deixa seus desejos, as circunstâncias, as situações definir as suas escolhas, os seus resultados. Então ser protagonista é tirar o lugar de Deus em nossa vida? De jeito nenhum. Até porque é impossível. Ele está acima de todos e de tudo. Então o que pode roubar o nosso protagonismo? E eu escrevi aqui. Tem muita gente que perde grandes oportunidades na vida por causa do não. E aí agora eu vou falar o não que você normalmente está dando e é o não errado, que vem acompanhado do sim. Tipo, não vou assumir esse cargo porque não me sinto pronta. Esse não está errado. Não vou àquela festa porque não tenho roupa. Não vou viajar porque tenho medo de avião. Não vou para o lugar onde aquela pessoa está. Tudo isso você pode perder oportunidades. Quando o seu não te faz perder grandes oportunidades, você não é protagonista, você é coadjuvante da sua própria história. Então, só para acabar, existem 3 não que todos nós precisamos aprender a dizer. Não para tudo aquilo que faz mal para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Não para tudo aquilo que te afasta dos seus objetivos e não para tudo aquilo que te escraviza. Então, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração e que a partir de hoje você possa entender no seu dia a dia, nas suas decisões, o que é que está te escravizando. Só um exemplo. Toda vez você sabe que vai cair naquela situação que você não gosta, que te faz mal,
que faz você se distanciar do seu objetivo, mas toda vez você cai. Não está na hora de você criar uma estratégia para começar a falar não? Você já sabe o que vai acontecer. Começa a tomar domínio e falar não, mesmo que doa, mas vai doer um pouquinho só, é momentâneo, porque a sua vitória é mais prazerosa. Amém? Glória a Deus. Então,